Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. E o Natal, como será o seu? Essa é a nossa pequena série de mensagens nesse período maravilhoso, período do Natal. E o nosso propósito é olhar como algumas pessoas, aqui relatadas nas Escrituras, reagiram à mensagem do Natal, ou seja, reagiram à mensagem de que o menino Jesus, o Messias prometido, estava, enfim, chegando ao mundo. E, obviamente, com essas histórias relatadas que nós veremos ao longo desses domingos, nós também queremos olhar como essas histórias nos instruem a vivermos também o nosso Natal nesse ano de 2023. E o texto da nossa meditação de hoje vai ser Lucas, o capítulo 2, a partir do versículo 8. Veremos como foi o Natal de alguns simples pastores de ovelhas, que estavam próximos a Belém, na noite em que Jesus nasceu. Então veremos como eles reagiram a essa mensagem, e como isso pode nos ensinar também a como deve ser a nossa reação ao Natal. Então vamos à leitura. Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, o Natal dos pastores. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. O nascimento de Jesus é cercado por aparições angelicais. O nascimento de Jesus é cheio de aparições de anjos. Nós lembramos muito bem do anjo aparecendo a Maria e dizendo que ela conceberia do Espírito Santo. Nós também lembramos muito bem do anjo aparecendo a José e também revelando o grandioso plano de Deus na vida daquela família. Mas também os anjos apareceram para pastores, pobres pastores, trazendo a mensagem do Natal para eles. E para ficar mais didático, nós vamos ver esse texto em duas partes. Na primeira parte, nós veremos a aparição do anjo.
e dos outros anjos. Veremos o que isso significa e qual foi a mensagem que eles trouxeram para os pastores. E depois nós veremos como eles reagiram a isso. O que os pastores fizeram depois de ouvir a mensagem a respeito do Natal. E como isso é uma instrução de Deus para nós também comemorarmos e vivermos o Natal nesse ano. Então, do versículo 8 até o versículo 14, Lucas, ele relata a aparição desse anjo a esses pobres pastores. E o versículo 8 diz que havia pastores que estavam nos campos próximos. Lembra? Cidade de Belém. E ali próximo haviam pastores. E aqui a gente precisa fazer uma pausa. Nós estamos bem acostumados com as decorações de Natal. Nós estamos bem acostumados a ver Jesus na manjedoura, Maria, José, e aí alguns animais, e palha, onde Jesus está deitado, e algumas decorações um pouco mais detalhadas. Nós também estamos acostumados a ver os pastores com as suas ovelhinhas, e também os magos. Mas o que nós muitas vezes não sabemos é que pastores não eram muito bem vistos naquele tempo. Pastores de ovelhas eram gente sem a menor importância durante aquele período de Jesus. A verdade é que nós não sabemos, os teólogos não sabem como que um ofício tão belo que o Antigo Testamento usa para representar o próprio Deus fala que ele é um pastor, caiu em tamanho descrédito. Mas o fato é que, nos tempos de Jesus, pastores faziam parte da posição mais baixa da sociedade. E é por isso que talvez um leitor judeu de Lucas, quando olhava, olha, pastores, por que Jesus apareceria para pastores? Por causa do seu trabalho, pastores tinham que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Claro que eles revezavam ali entre si, mas eles não tinham praticamente nenhum descanso. E por causa disso, eles não tinham tempo para aprender nenhum outro ofício. E também não tinham tempo para o estudo. Os hebreus, os judeus, valorizavam muito o estudo, a leitura. Mas os pastores não tinham tempo para se debruçar na leitura da Torá. Não tinha tempo para meditar na leitura da Torá. Eles precisavam estar sempre atentos ao seu rebanho. Mas não apenas isso. Então, mas por causa disso, eles eram iletrados. Eles não eram muito bem vistos, muito considerados naquele tempo. Mas também porque trabalhavam praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significava que eles não faziam algo que era central para os hebreus daquele tempo. Eles não guardavam o sábado. Eles não guardavam o sábado. Eles não poderiam. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que cuidar. E isso os fazia serem vistos como impuros, como aqueles que não guardam a lei, guardam algo central para os judeus naquele período. Então eles não eram muito bem vistos. Mas é interessante que Deus envia o anjo justamente para pastores, para pobres pastores, não para juízes, não para governadores, não para o imperador romano, mas para pastores. Deus não segue o padrão desse mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, já disse, no capítulo 1, irmãos, pensem em quem vocês eram quando vocês foram chamados. Paulo está dizendo, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Paulo está olhando para aquela igreja de Corinto e está dizendo assim, olha, Deus alcançou sim alguns ricos, poderosos e de nascimento nobre, mas são poucos. A grande maioria daqueles que recebem a mensagem do Evangelho, diz Paulo, são os que não são de nobre nascimento, nem os que não são sábios aos olhos do mundo. E Paulo diz, Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Paulo está dizendo, sabe por que Deus faz isso? Para que ninguém possa bater no peito e dizer assim, ó, eu mereço.
Deus apareceu para mim porque eu sou o sumo sacerdote. É óbvio que ele apareceria para mim. Eu sou o líder da religião de Israel. Ou Deus apareceu para mim, mas é óbvio que ele apareceria. Eu sou o rei dos judeus. Eu sou Herodes o Grande. Eu é que mando aqui. Por que ele não apareceria para mim? É óbvio que ele vai aparecer, mas não foi. Deus apareceu para pastores, para pobres pastores, para mostrar que ninguém pode se vangloriar diante dele. Como diz o apóstolo Paulo, Deus não olha como o mundo. Deus olha para os desprezados, para os excluídos, para aqueles pobres pastores, e ainda os coloca como protagonista do nascimento de seu filho amado. E o anjo, então, aparece a esses pastores, e diz, o versículo 9, que apareceu-lhes a glória do Senhor, e eles ficaram aterrorizados. Quando nós olhamos na Escritura, é muito comum que quando alguém tem um encontro com Deus, essa pessoa se sinta aterrorizada. E não é de se espantar, como eu, um pecador, posso permanecer diante de um Deus que é santo. Foi assim quando a glória de Deus apareceu no Monte Sinai. O povo ficou com medo e disse: Moisés, vai você em nosso lugar. Foi assim quando Isaías viu e teve aquela visão de Deus num alto e sublime trono. Então ele cai e diz assim: olha, ai de mim. Quando as pessoas têm encontros com Deus, com a glória de Deus ao longo das Escrituras, uma das reações mais comuns é o terror. Ficam com medo, porque se veem como pecadores diante de um Deus santo e todo-poderoso. Mas há algo de interessante nesse versículo, porque Lucas é bem claro em dizer que foi a glória do Senhor que resplandeceu ao redor deles. E se a gente não parar para pensar um pouquinho, nós perdemos o brilho de que esse momento traz em toda a história bíblica. Sabe por quê? Desde o início da história de Israel, a glória de Deus se manifestava. Nós vemos isso, por exemplo, no Monte Sinai. A glória de Deus se manifestando ali. Quando o povo constrói o tabernáculo, por ordem de Moisés, a glória de Deus, depois que estava pronto, apareceu no tabernáculo, o esplendor de Deus. Nós vimos isso no templo. Depois que Salomão constrói o templo e dedica o templo ao Senhor, a glória de Deus vem e desce. E quando a glória de Deus vem, o brilho, o esplendor de Deus, era o símbolo de que Deus estava ao lado do povo. Mas lá no livro de Ezequiel, tem uma visão bem famosa no capítulo 11. Ezequiel, ele tem uma visão da glória de Deus deixando o templo. Era um sinal do juízo de Deus. E logo depois, a nação de Israel é dominada, o templo é destruído, eles são levados ao exílio babilônico. Essa foi a última menção de que a glória de Deus estava com o povo no Antigo Testamento. Depois de Ezequiel 11, não se tem mais menção de que a glória de Deus estava com o povo. Mas Ezequiel mesmo profetizou que um dia essa glória viria. E o povo ansiava por isso. Eles achavam que depois dos 70 anos do exílio babilônico, eles veriam novamente a glória de Deus. Mas se passaram 70 anos, eles reconstroem o templo, mas a glória de Deus não vem. Eles reconstroem os muros da cidade de Jerusalém, mas a glória de Deus não vem. Passam-se 100 anos, passam-se 200 anos, passam-se 300 anos, passam-se 600 anos, mas a glória de Deus ainda não havia voltado para o povo, até Lucas capítulo 2. Por isso, quando a gente passa os olhos, a gente pode perder o brilho. Um leitor hebreu de Lucas veria: meu Deus, a glória de Deus então voltou, o favor de Deus voltou novamente, a graça de Deus está sendo derramada mais uma vez. E para quem? Para um profeta, como Isaías? Para um líder, como Moisés? Não, para pastores. Para pastores. Mas esse é o momento único.
Deus, mais uma vez, está mostrando que o seu favor está chegando àquela nação. E o anjo, ele traz uma mensagem. Logo no versículo 10, ele diz assim: olha, não precisam ter medo, não tenham medo. Eis que estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. De maneira literal seria assim, o anjo estaria dizendo: eis que estou lhes evangelizando. Você sabe que boas novas é evangelho. Eis que estou lhes evangelizando. Eis que estou trazendo a mensagem das boas novas, do evangelho. E essa mensagem é para trazer alegria para o coração de vocês. Vocês não precisam ficar com medo. Estou trazendo boas notícias. Boas notícias. E qual era essa boa notícia? Ele diz no versículo 11: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é a palavra grega para Messias. Para Messias. E os pastores entenderam bem o que Jesus estava dizendo. O que o anjo estava dizendo. Sabe o que o anjo estava dizendo? Ô pastores, sabe aquele Messias que os pais de vocês esperavam? Que os avós de vocês esperavam? Que os bisavós, que os trisavós, que os tataravós, que os tataravós de vocês esperavam? Sabe aquele Messias que desde lá de Abraão o povo espera? Então ele nasceu aqui pertinho hoje, sabe? Você imagina como como os pastores reagiram? Você acha que ele ficou lá paradinho? Ai, que legal! Não! O anjo estava dizendo que toda a esperança de um povo, o Messias prometido, o grande filho de Davi, havia chegado, e naquele dia, naquela noite exata. E o texto não diz, mas eu imagino que nessa hora eles ficaram maravilhados e atônitos. Eles com certeza iriam querer ver. E é por isso que o anjo já se adianta e diz assim: olha, isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Aí eu imagino que os pastores pararam de novo. Falaram o quê? Um bebê envolto em panos. Panos eram como se enrolavam bebês naquele tempo, mas com um detalhe: bebês de famílias humildes. Bebês de famílias mais abastadas não se enrolavam em panos, era outro tipo de roupa. E ainda numa manjedoura, que todo mundo sabe, a gente sabe, que também não é lá, assim, o local melhor para se deitar uma criança. Os pastores, talvez ali, eu imagino, ficaram assim: o que está acontecendo? O Messias, descendente, filho de Davi, o rei prometido, não nasceu no palácio em Jerusalém? Não teve uma roupinha um pouquinho melhor, não? Não teve um local melhor para ele ficar deitado, mas envolto em panos numa manjedoura? É isso, mas é exatamente isso que o anjo estava falando para eles. E eu não sei se eles pensaram isso ou não, eu fico conjecturando. Mas se eles pensaram, não tiveram muito tempo, porque o versículo 13 diz assim que de repente, inesperadamente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor, ou aos quais Ele quer bem. Os anjos, miríades de anjos, o coro celestial de anjos, cantavam glorificando a Deus. Cantavam bendizendo a Deus, porque a graça dele estava sendo derramada mais uma vez diante dos homens. Então essa foi a aparição. O anjo vem para trazer a mensagem de que Jesus estava nascendo, o Messias prometido, o Cristo tão esperado. E os pastores, então, são os receptores dessa aparição. E agora nós veremos como eles reagiram. E do versículo 15 até o versículo 20, Lucas apresenta 3 reações dos pastores para nós. Eles ansiaram, desejaram conhecer esse Jesus. A segunda reação: eles proclamaram
a mensagem a respeito de Jesus. E por último, eles adoraram a Deus por causa de Jesus. Então vamos ver a primeira. Eles reagiram demonstrando um desejo, um anseio por conhecerem a Jesus. Quando você vê o versículo 15, diz que quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E o versículo 16 diz: então correram para lá, foram apressadamente até Jesus. Mas sabe qual é o detalhe do texto? O anjo não mandou eles irem até Jesus. O anjo não mandou. O anjo falou que Jesus nasceu e falou: ó, tem um sinal. Vocês vão chegar lá e vão ver o menino envolto em panos numa manjedoura. Mas em nenhum momento o anjo ordenou que eles fossem. Parece que o anjo já pressupunha, porque o coração deles estava desejoso. Era óbvio que eles iriam querer conhecer Jesus. Por milhares de anos aquele povo ansiava pela chegada do Messias, ansiava pela chegada de Jesus. E é por isso então que eles correm para lá, eles vão apressadamente, como poderia ser de outra maneira? Desde a mais tenra infância, desde os primeiros dias de vida, um pai falava ao seu filho as palavras da Torá, das profecias. Sábado após sábado, eles iam na sinagoga e ouviam de que um dia o Messias viria, o filho de Davi, que restauraria todas as coisas, que acabaria com todo o mal, semana após semana, dia após dia. Eles mal podiam esperar então para ver Jesus. Eles mal podiam esperar para verem com seus próprios olhos. Então, Lucas está demonstrando para nós um coração que desejava ver Jesus. O anjo não precisava mandar, porque eles queriam, eles ansiavam. Obviamente, eles iam querer ver com seus próprios olhos a esperança de Israel. Claro, há uma diferença entre nós e os pastores. Os pastores viram Jesus pessoalmente, em carne e osso. Nós não podemos fazer isso, não ainda, não ainda. Mas o mesmo desejo tem que estar em nosso coração. O mesmo desejo. Enquanto eu lia e meditava, me veio na mente o Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma anseia, deseja o Deus vivo. Ou como não se lembrar do Salmo 63, quando Davi estava no deserto de Judá, e ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser Te deseja. Então nós não podemos conhecer a Jesus em carne e osso como os pastores, mas o mesmo desejo tem que habitar em nosso coração, o desejo de conhecer o nosso Senhor, de estar mais próximo dEle, de ouvir a voz dEle. Como não lembrar também de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 3 e diz assim: olha, tudo que eu tenho, eu considero como refúgio, como esterco, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, conhecer a Jesus é a melhor coisa do mundo, de maneira que tudo, quando comparado a conhecer a Jesus, vale nada. E aí ele diz no versículo 10, do capítulo 3, o que eu quero, o que eu desejo é conhecer a Cristo. Paulo tinha o mesmo desejo no coração que aqueles pastores tinham, de conhecer o Messias, de conhecer a Jesus. E esse anseio precisa estar aqui, meu irmão, e precisa estar aí no seu coração. É muito fácil passar esse período de Natal, participar dos jantares e da ceia,
participar dos cultos, cantar as músicas, ouvir as mensagens, ensinar as crianças, mas com o coração muito distante de Jesus. É ou não é verdade? Podemos estar lá num banquete e orarmos agradecendo, orarmos aqui, ouvirmos aqui a mensagem do Natal, mas o nosso coração não deseja o motivo do Natal, Jesus. O nosso coração deseja outras coisas acima disso. Deseja as férias, o descanso, a comunhão, as comidas. Veja, não tem nada de errado em querer essas coisas. Mas se Lucas está nos ensinando aqui, o que Lucas está nos ensinando aqui, melhor dizendo, é que o nosso desejo maior tem que ser por Jesus. Então não deixe que o desejo pelas dádivas sobressaiam sobre o desejo pelo doador dessas dádivas, que é Jesus. Mas talvez você pergunte assim, Léo, o que eu preciso fazer então? Como ter esse desejo? Primeira coisa, meu irmão, reconheça. A gente precisa reconhecer. Deixa eu te perguntar, você tem esse desejo no seu coração? Não precisa responder. Você consegue ler o Salmo 42 e dizer assim, a minha alma suspira por Deus? Porque eu vou te dizer que às vezes, muitas vezes eu não consigo. Nós precisamos reconhecer. Mas depois, nós precisamos pedir. E dizer assim, Senhor, esse desejo não está no meu coração, mas eu oro, dá-me mais fome e sede de Ti. Mas não é orar só uma vez, é orar até que o Senhor responda essa oração. É orar até que o Senhor plante em nosso coração um desejo por Ele. Eu gosto muito de uma oração escrita por um pregador que diz assim, ó Deus, eu quero desejar-te, anseio ansiar-te por inteiro. Estou sedento de mais sede de Ti. Porque ele reconhece, Deus, eu não desejo o Senhor, mas eu desejo Te desejar. Eu anseio Te ansiar. Eu quero poder cair de joelhos e dizer como Davi, a minha alma tem sede de Ti, Deus. Esse dia não chegou ainda, mas eu sei que Ele pode, é por isso que eu clamo. Então, meu irmão, clame. Clame para que Deus faça nascer esse desejo no seu coração. E não pare até que Ele sacie essa sede. E não pare até que Ele plante esse desejo lá dentro, no seu coração. E dê para você um coração, como o coração desses pastores, que mal pode esperar, mal puderam esperar para se encontrarem com o seu Salvador. Mas há uma segunda reação, que está lá no versículo 17. Diz que depois de verem Jesus, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Esses pastores foram os primeiros evangelistas depois de Cristo. A gente gosta de ouvir as histórias dos grandes missionários, dos grandes evangelistas, dos grandes pregadores que anunciaram a palavra para milhões. E conhecemos o nome de muitos deles. Mas nos esquecemos dos pastores. Os pastores foram os primeiros, sabia? Os primeiros evangelistas, depois da vinda de Jesus, foram esses pastores. Porque tão logo o anjo subiu, esses pastores correram até Jesus. E depois eles voltaram e começaram a contar para todos aquilo que eles haviam ouvido e visto. Eu fico imaginando, quão maravilhoso deve ter sido aquele momento em que os pastores viram Jesus. Você já parou para pensar, irmãos? Ver Jesus como um menino. Eu lembro quando, às vezes, quando eu dava banho na Catarina ou no Henrique, bebezinhos, eu ficava pensando, meu Deus, Maria tinha que dar banho em Jesus. José tinha que limpar o bumbum de Jesus. Você já parou para pensar isso? Quão escandalosa é a mensagem do Natal? Quão escandaloso é Deus se fazendo homem? Mas Ele não nasceu com 33 anos.
Ele veio como um bebê, dependente de tudo. Você já parou para pensar quão escandaloso é isso? A mensagem do Natal, ela também é escandalosa. Como assim o Deus que criou Maria agora está dependendo de Maria? Como assim o Deus que criou José está dependendo de José? Como assim o Deus que pode todas as coisas tem que chorar para mostrar que está com fome? Já parou para pensar? É isso que os pastores viram. Viram Jesus como um bebezinho recém-nascido, provavelmente todo sujo ainda. Mas ali, eles viram o Filho de Deus. E o coração deles se maravilhou. E eles não podiam conter o coração deles. Eles começaram a proclamar a mensagem do Evangelho. E mais uma vez, Lucas, e aqui, claro, Deus, inspirando Lucas, relatou isso para nós, para nos ensinar uma coisa. Que Ele espera que nós façamos a mesma coisa que os pastores. Que proclamemos a mensagem do Natal. E meu irmão, como não proclamar essa linda história? Como não ter o coração comovido? Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu posso ficar calado sobre isso? Deus derramando o seu favor para homens e mulheres como eu. Então, meu irmão, use das oportunidades desse Natal. Você vai ter encontro com pessoas que eu tenho certeza que não conhecem a Jesus. Você vai receber pessoas na sua casa, muito provavelmente familiares, amigos, que não conhecem a Jesus. Use dos banquetes, use da comunhão para falar do sentido verdadeiro do Natal. Para falar sobre Jesus. Não deixe que o centro sejam os presentes. São muito bons e deve ter. Não deixe que o centro seja os enfeites, a decoração. São lindos e devem ter. Mas naquela noite de ceia, ou nas outras, ou no almoço de domingo, de segunda, ou nos outros banquetes que você tiver, deixe que o centro seja a mensagem de Jesus. Separe textos, leia. Leia, mas proclame a mensagem do Deus da paz. Do Deus da paz. Ah, meu irmão, e se eu pudesse te dar um conselho, para que você possa realmente proclamar o Evangelho nesse Natal então, encha o seu coração dessa mensagem antes. Encha o seu coração com Jesus antes. Nós já sabemos que evangelizar é um privilégio e um mandamento. Nós sabemos disso, não sabemos? Nós já sabemos que o Espírito Santo foi derramado sobre nós para nos capacitar a sermos testemunhas. Nós sabemos disso, não sabemos? E nós sabemos também que somos miseravelmente falhos em proclamar o Evangelho. Sabemos disso ou não sabemos? A gente sabe. E eu não estou aqui para ficar repetindo essas coisas que a gente já sabe, porque eu também sou igualzinho. Mas eu gostaria de te encorajar de outra maneira. Antes de você sair proclamando, faça como os pastores. Busque na fonte. Se encha do motivo do Natal. Se encha das palavras de Jesus. Se encha do próprio Jesus. Sabe por quê? Porque aí seu coração sua boca vai falar daquilo que está transbordando aqui dentro. Vai falar daquilo que está transbordando aqui dentro. Veja, os pastores estavam maravilhados. Quando a gente se maravilha com alguma coisa, a gente não perde, assim, a gente não fica ansioso para falar para os outros, não é verdade? Quando a gente ganha alguma coisa, quando a gente vê uma coisa, quando a gente aprende uma coisa nova, nós ansiamos falar para os outros, mas por que é que a gente não anseia falar de Jesus? Eu suspeito, olhando para a minha vida, que não é falta de coragem, é falta de desejo por Jesus, é falta de se maravilhar com Jesus, é falta de experimentar quem Jesus é na minha vida. Porque quando eu experimento uma coisa boa, eu quero correr contar para os outros.
Por que é que isso não acontece com Jesus? Ou se acontece, acontece lá no início da nossa caminhada cristã, né? Por quê? Porque a gente não se enche dele. Então, meu irmão, se encha das palavras dele. Se encha dele. E deixe seu coração transbordar. Falar daquilo que está cheio. Então essa foi a segunda reação dos pastores. Os pastores, primeiro, eles desejaram conhecer a Jesus. Depois, eles proclamaram a mensagem de Jesus, a mensagem do Natal. Mas agora o versículo 20 termina encerrando essa história, esse relato, dizendo que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então a terceira reação, eles adoraram. Eles desejaram, eles proclamaram e eles adoraram. E Lucas, ele termina relatando a adoração dos pastores, porque é justamente como ele espera que eu e você terminemos ao ler esse relato. Ele espera que eu e você, que o nosso coração esteja louvando, adorando e bendizendo a Deus. E é por isso que, mais uma vez, nós precisamos confrontar as nossas vidas com a reação dos pastores. Nós precisamos nos perguntar, eu preciso te perguntar, meu irmão, como está seu coração? Seu coração está cheio de louvor e adoração a Deus? Seu coração está cheio de gratidão e glória a Deus? A gente precisa se perguntar, como que eu passo pelo culto? Quando as músicas são cantadas aqui, eu de fato adoro? Ou eu só leio e balbucio palavras que não vêm do meu coração? Quando as músicas estão tocando, eu adoro de verdade? Quando a palavra de Deus é pregada, porque adoração não tem a ver só com música, eu adoro a Deus? Eu sei que a gente não tem o costume de ficar gritando amém e glória a Deus a todo instante. Mas veja, se o meu coração não responde quando eu escuto alguma mensagem a respeito de Jesus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se quando eu escuto que Deus é bom, que Deus é gracioso, que Deus enviou o seu Filho, não causa nada aqui dentro, eu preciso acender um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada, porque a mensagem de Deus não está produzindo em meu coração aquilo que deveria. Aquilo que Deus intentou. Infelizmente, durante a nossa caminhada cristã, a gente passa por momentos de frieza. A gente passa por momentos em que não desejamos, não experimentamos nada. E a gente até olha para textos como esse e nos sentimos culpados. Então surge uma outra pergunta. Como que eu faço para ter um coração como os pastores? Que não apenas desejaram, nós vimos como. Que não apenas proclamaram, nós vimos como ter um coração que proclama. Mas que também adora a Deus. E existem várias respostas para isso. Mas ao que parece que Lucas está dizendo aqui. Se você perceber comigo, no versículo 20, Lucas diz assim, olha, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Lucas é meio que redundante aqui. Porque glorificar e louvar a Deus são quase sinônimos. São assim, praticamente sinônimos. O que Lucas está dizendo é que o coração deles estava explodindo em adoração. Por causa daquilo que eles tinham visto e ouvido. Sabe qual é a ideia? Eles estavam maravilhados. Eles estavam maravilhados. E como poderia ser diferente? O grande Deus, o Deus de Israel, enviando o seu próprio filho, nascendo numa manjedoura. Como? Eles não poderiam se maravilhar com a mensagem de que finalmente Deus estava enviando de novo a sua glória. E o seu favor estava sendo derramado diante do povo. Então Lucas está querendo nos mostrar que eles louvaram porque se maravilharam. Eles se maravilharam com a bondade de Deus, com a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, com o amor de Deus sendo derramado.
Eles se maravilhavam com o próprio Deus, e por isso o coração deles adorava. Todo louvor nasce de um prazer experimentado. Toda vez que a gente experimenta algo bom, a gente não apenas proclama, como eu falei anteriormente, mas a gente elogia ou louva aquilo, não é verdade? Quando a gente vê um filme bom, a gente se impressiona com os efeitos especiais, com a história, com o final. E aí a gente, nas conversas, a gente fica elogiando aquele filme, ou louvando aquele filme. Quando um jovem conhece a sua esposa, dá até raiva, não dá? Apaixonado, parece que não vê defeito. Às vezes eu pergunto para o jovem fica falando, olha, tem isso, isso. Eu falei, anota 3 defeitos aí. Não tem defeito. Eu falei, meu Deus. Espera 3 dias depois de casado, eu quero ver. Mas não é verdade? Por quê? Porque está maravilhado. Está maravilhado quando a gente lê um livro bom. A gente escuta uma história boa. A gente fica maravilhado e começa a louvar aquilo para as outras pessoas. Ou para nós mesmos, a gente diz, nossa, que legal, que coisa bela, que coisa bonita, que história boa. Portanto, se eu adoro pouco, é porque eu estou me maravilhando pouco. Se eu adoro pouco, é porque eu estou me maravilhando pouco. Então, meu irmão, se maravilhe com esse Deus. Se maravilhe com Jesus. Se maravilhe, use do Natal para tirar momentos, para você meditar especificamente sobre a bondade de Deus. Deus não precisava ter enviado o seu Filho. Ele poderia ter nos deixado caminhando a passos largos para o inferno. Veja a graça de Deus por você estar em um local onde se conhece a mensagem do Natal. Porque eu e você poderíamos ter nascido em locais onde o Evangelho nunca chegou. E no Natal a gente poderia nem sequer saber de que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Veja a graça de Deus, até nisso. Se maravilhe com a fidelidade de Deus. Se Jesus veio, é porque Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Ainda que não da maneira como a gente espera, ainda que parece que tarda, mas Ele cumpre as suas promessas. E se Ele é fiel, eu posso confiar nele. Então se maravilhe com esse Deus, tire tempo para cantar, para orar, para louvar a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito. Não passe esse Natal com o coração gelado. Passe esse Natal com o coração aquecido, que se maravilha com Deus, com o que Deus fez, e que então responde isso, louvando e adorando a Ele. Faça isso. Não fique parado. Não fique indiferente, meu irmão. Não fique. Esse foi o Natal dos pastores. Nós vimos a mensagem que o anjo trouxe para eles. A mensagem das boas novas, de que o Filho de Deus, o Messias prometido, estava vindo ao mundo. Nós vimos a reação dos pastores, desejando, proclamando e adorando. Mas para encerrar, eu gostaria de te chamar a atenção para o versículo 14. O versículo 14 diz assim, que os anjos, a miríade de anjos, que apareceu de repente, diziam, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens, a quem Ele quer bem, ou aos quais Ele concede o seu favor. O que isso quer dizer? O que é que os anjos estão aqui, talvez, cantando? Sabe o que o cântico dos anjos quer dizer? Deus, por meio de Jesus, está oferecendo paz aos seres humanos. Deus, por meio de Jesus, está oferecendo paz aos seres humanos. Não são os homens que são bons, e que Deus então está finalmente trazendo o que eles merecem, não. É Deus que por pura e livre graça está oferecendo a sua paz. E que paz é essa?
é a paz com o próprio Deus. Sabe o que a palavrinha paz aqui significa? Um dos significados primários dela é ausência de conflito. Ausência de conflito. Quando os anjos dizem que Deus está então oferecendo paz aos homens, eles estão reconhecendo que nós então estamos em um conflito com Deus. Se Deus tem que oferecer a paz, é porque nós estamos em conflito com Ele. E nós estamos em um conflito com Ele, desde a queda lá no jardim. E eu e você, e cada ser humano desse mundo está em um conflito com Deus, desde o dia em que nasce. Desde o dia em que nascemos. Mas os anjos estão dizendo, Deus está oferecendo um fim a esse conflito, por meio de Jesus, daquele bebê. Deus está trazendo termos de paz. E é interessante porque os leitores de Lucas, as pessoas do Império Romano daquele tempo, conheciam uma mensagem de paz. A paz romana, ou a Pax Romana, quando o grande imperador César Augusto trouxe aparente paz para dentro dos limites do império. Mas essa paz de César Augusto foi conquistada com muito sangue derramado, com os inimigos sendo mortos e degolados, com pessoas sendo escravizadas, inimigos sendo mortos ou expulsos. Mas a paz de Jesus, a paz que Deus está oferecendo por meio de Jesus, é muito diferente. Porque Deus não matou seus inimigos como os romanos faziam. Pelo contrário, Deus enviou seu próprio Filho para que inimigos pudessem se tornar amigos. Deus enviou seu próprio Filho para que rebeldes pudessem se tornar filhos. Essa é a mensagem do Natal. De que Deus, por pura e livre graça, está oferecendo um cessar desse conflito que existe entre os homens e Ele. Se você já é um filho de Deus, se você já creu em Jesus, que você possa se deleitar nessa mensagem, de que agora você experimenta paz com Deus, e de que nada nesse mundo pode te fazer entrar em um conflito com Ele de novo. Mas se você ainda não é um filho, deixe-me te dizer, você ainda está em uma guerra contra esse Deus. Mas ainda é tempo de participar da mesa, como nós vimos. Ainda há tempo de fazer as pazes com esse Deus. Como? Clamando pela graça e pelo perdão de Jesus. Esse foi o Natal dos pastores. Desejando, proclamando e adorando. Como vai ser o seu?